Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos discutir a integral definida. Nessa integral nós vamos conhecer melhor o significado daquele elemento dx que aparece na notação da integral, assim como entender que a integral ela representa uma soma de elementos microscópicos, elementos muito pequenos. Essa soma é chamada soma de Riemann. E a integral definida, ela possui uma interpretação natural, de área. Nós vamos estudar isto hoje e vamos perceber que qualquer aplicação fundamenta-se nesta interpretação da integral. Vamos lá? Inicialmente, temos uma função y igual a f de x. Por exemplo, y igual a x² mais 1, y igual a seno de x, y igual a raiz quadrada de x menos 4, e assim por diante. Então, dada uma função, nós temos um gráfico que representa esta relação entre x e y. No caso da função y igual a x² mais 1, nós temos uma parábola de concavidade voltada para cima. Imagine que a gente considere esta função apenas no domínio que vai de 1 até 3. Então, nós temos apenas um pedaço do gráfico para ser considerado e não toda a parábola, certo? Somente esse pedaço aqui é um pedaço de interesse. Portanto, a nossa região de interesse é essa região que está entre a função y igual a x² mais 1 e o eixo x, com o x variando de 1 até 3. Vamos chamar esta região de região R, e esse intervalo de 1 a 3 é chamado de intervalo de integração. No fundo, é o intervalo que possui as variações para os valores de x. E podemos escrever, portanto, que x varia de 1 até 3. Assim, nós temos uma função y igual a f de x, definida no intervalo de 1 até 3 somente, e a grande pergunta que deve ser analisada é como calcular a área da região R. Como responder essa pergunta? Como calcular, já que não é uma região geométrica conhecida? Uma forma de responder essa questão é buscar na geometria plana, nas figuras geométricas conhecidas, alguma área que se encaixa nessa região. Então, se nós analisarmos com um pouquinho mais de detalhe a região R, nós podemos assinalar um x arbitrário aqui. Evidentemente que esse x ele varia de 1 até 3, mas esse x ele define uma área infinitesimal. Como assim? Esse corte em x, se nós ampliarmos numa escala microscópica esta situação aqui, ela no fundo define um retângulo em que a base mede uma variação muito pequena de x, chamada diferencial x, então uma quantidade infinitesimal, microscópica, e nós temos uma altura, é essa quantidade aqui, e essa quantidade é justamente o valor do y. Então, temos a opção de escrever a altura desse retângulo como y ou como x² mais 1. Então, nós temos a altura igual a x² mais 1. E desta forma, a área desse retângulo infinitesimal, que eu vou chamar de elemento de área, é igual a base vezes altura, que é igual, por sua vez, a dx, que multiplica x² mais 1. Ou, o elemento infinitesimal de área é igual a x² mais 1 dx. Esse elemento infinitesimal de área, ele representa a área desse retângulo aqui. O que nós precisamos fazer agora para calcular a área de toda essa região R é somarmos todas as áreas desses retângulos para o x variando de 1 até 3. Se fizermos isto, estaremos somando a área desse primeiro retângulo infinitesimal, esse segundo retângulo infinitesimal, o terceiro, e assim por diante, até recobrir toda a região R. Esta soma de elementos de área infinitesimal é chamada de soma de Riemann e é representada pelo símbolo da integral definida. Fica assim:
a área da região R é igual à soma de todos os retângulos com essa área aqui, com o x variando de 1 até 3. Então, soma de 1 até 3 dessas quantidades x² mais 1 dx. Então, este é o significado da integral de Riemann, ou seja, da integral definida. Área entre a curva f de x e o eixo x. Generalizando para uma função f de x qualquer, nós temos que a integral, quando x varia de a até b, da função f de x dx, representa a área entre a função f de x e o eixo x. Então, é como se a função estivesse por aqui, e é a região entre a função e o eixo para o x variando de a até b. E aí é bem genérico essa situação, né, com o a e o b variando aí em qualquer localização no eixo x. Uma observação importante aqui é que a função f de x ela tem que ter sempre o mesmo sinal, ou seja, a f de x tem que ser maior ou igual a zero para todo x no intervalo AB, ou menor ou igual a zero. Por quê? Porque nessa situação nós teremos uma função que está toda acima do eixo x, e a integral realmente vai representar a área dessa região aqui, chamada região R, ou se ela estiver toda abaixo do eixo x, ou seja, ela será toda negativa, também temos essa situação, já que eixo x está aqui, eixo y está aqui, e a função, nesse caso, né, ficaria assim, de A até B, e aí toda a região está abaixo do eixo x. A única diferença dessas duas situações é que para esta segunda, a integral de a até b de f de x dx resultará em um valor negativo. A última situação que pode acontecer é que a função f de x ela cruze o eixo x nessa região de a até b. Uma ilustração para esse caso é que nós teremos o eixo x, o eixo y, e a função com domínio de A até B nesta configuração, onde existirá um pedaço da região abaixo do eixo x e um pedaço da região acima do eixo x. Então, esta integral terá o intervalo de A até B dividido num ponto C, evidentemente C vai pertencer ao intervalo AB, e a área será dada pela soma de duas integrais. A primeira que vai de a até c, da função f de x dx, mais a integral que vai de c até b, também de f de x dx. A integral que não observa essa divisão no ponto C não resulta na área entre a função e o eixo x. Não representa a área da região R. E para encerrar a aula, eu deixo uma provocação para vocês. Tem a mesma ideia da integral definida no cálculo da área, mas a questão é a seguinte: como você faz para medir o comprimento da curva, ou seja, da função f de x, com o x variando de A até B? Geometricamente, a busca é pelo comprimento desse trecho aqui da função. Uma ideia para fazer isso é como se você tivesse essa função desenhada no papel, colocasse uma linha por cima dessa curva, cortasse nos pedaços de A até B e medisse esse comprimento em linha reta, né, com uma régua, enfim, com uma trena. Mas como você faria para medir esse comprimento? Observe a ideia da integral definida, a ideia da soma de Riemann. Você não conhece o comprimento de figuras curvas como esta, mas você consegue medir comprimentos, por exemplo, da hipotenusa de um triângulo retângulo. Uma ideia é considerar uma medida infinitesimal de hipotenusa representando um pedaço dessa curva aí. Fica mais ou menos assim. Então nós temos um triângulo retângulo microscópico,
onde um cateto tem variação dx, tem comprimento dx, o outro cateto tem variação ou comprimento dy, e nesse trecho aqui nós vamos chamar de ds, ou seja, é um diferencial de comprimento do arco. É um pedaço do comprimento do arco de tamanho infinitesimal. Nós precisamos medir esse ds e somar todos os ds que nós temos. Esse triângulo retângulo, ele nasce de uma análise microscópica nesse ponto aqui, nesse ponto x genérico, com o x variando de A até B, numa escala microscópica. Então, esta configuração de triângulo retângulo, todos os pontos da curva com x variando de A até B. E assim nós conseguiremos o comprimento da curva, ou o comprimento do arco, para x variando de A até B. E aí observe que esse ds aqui é conhecido. ds ao quadrado é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Essa relação foi estabelecida por Pitágoras, conhecida aí como Teorema de Pitágoras. Decorre daí que o ds é igual a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Eu não estou considerando a raiz negativa, porque ds é um comprimento, considerado aí como uma quantidade positiva. Então fica a dica, basta utilizar a ideia da integral definida, a ideia da soma de Riemann, para concluir quem é o comprimento do arco S para o x variando aí de A até B.